Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio que virou vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Já estamos na nossa 13ª semana de estudo, que é a nossa última semana desse tema, então estamos terminando esse tema, ok? Bem, pessoal, hoje já é segunda-feira, dia 19 de setembro. O nosso tema desta semana é como devemos então esperar. Como estamos falando da igreja, então estamos falando como o comportamento geral da igreja e já falamos um pouquinho sobre o comportamento pessoal de cada um. Bem, óbvio que o pessoal é de cada um. Ok, redundante, desculpa. Bem, o verso temático da semana é Romanos 12, versículos 11 até versículos 13, tá bom? Ó, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade, ok? Uma série de recomendações que a gente tem aqui então, que você vê que já está dando um pouco a resposta, como eu já falei nos outros dias desta semana, certo? Bem, vamos começar lendo um capítulo inteiro de 2 Pedro agora hoje. Enquanto a gente lê, ó, resumo os ensinos deste capítulo a respeito do reavivamento e da reforma, e como estes versos se encaixam no assunto que estudamos neste trimestre, ok? Também já indo para um fechamento do trimestre, a semana comprovando que é. Então vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler inteirinho o capítulo 3. Não é tão grande assim, 2 Pedro é um livro meio pequeno. Vamos lá. Amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo. Ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, da qual surgiu a água e através da água, pela palavra de Deus, pelas quais veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como apenas um dia. Não retarda o Senhor em sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a nossa própria promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que ignorantes e insensatos deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a vossa própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, cresci na graça e no conhecimento de Cristo, Salvador Jesus Cristo, que a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Certo? Então aqui a gente tem várias coisas que Pedro começa a falar. Interessante, eu gostei aqui porque Pedro cita Paulo, que ele fala que Paulo tem uma escrita que às vezes é um pouco mais rebuscada, um pouco mais difícil de entender por todas as outras pessoas, e que isso acaba levando algumas pessoas a deturparem a mensagem que ele fala. De fato, a gente sabe que hoje em dia mesmo muitas pessoas usam os escritos de Paulo
para falar que sobre a lei já foi abolida, certas coisas, não vivem mais sob o jugo da lei. As pessoas não tentam nem entender o contexto, não tentam nem entender o que Paulo realmente estava dizendo ali. Então a gente tem muito fácil essa interpretação, certo? Então resuma os ensinos deste capítulo. Bem, então esse capítulo falou para a gente manter-se fiel, a gente tomar cuidado com aqueles que deturpam a palavra, daqueles que colocam para a gente, que ele tenta ensinar para a gente que Deus não demora, que Deus vem cumprir sua promessa, que nós temos que nos preparar para cumpri-la, que nós temos que todo dia procurar um pouco mais estar próximo de Deus para que a gente possa ser encontrado sempre de uma forma mais próxima dele, certo? Que a gente possa sempre estar arrependido dos nossos erros e tentando melhorar nossos defeitos. Que não sejamos como aqueles a quem só está reservado o fogo, mas sim como aqueles que estão esperando realmente a volta de Cristo para serem levados com ele, né? Bem, vamos ao texto agora. O desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3,9, embora não possamos fazer obra do Espírito Santo em conduzir as pessoas ao arrependimento, somos chamados a levar-lhes a mensagem de salvação, que se aceitarem, aí sim o levarão ao arrependimento. Nós também, como membros da igreja, precisamos ter uma atitude de arrependimento que é parte do processo de reavivamento e reforma. Reavivamento significa voltar à vida, ser renovado, restaurado. Reforma significa ser remodelado, formado novamente para ser uma nova criação, uma nova criatura também. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Isso está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. As passagens a respeito de como devemos esperar, mencionadas ontem, certo pessoal? Não se esqueçam dela, volta para o vídeo de ontem caso você tenha esquecido. Ilustram as condições, os resultados do reavivamento e da reforma. Por exemplo, as 10 virgens que precisavam ser reavivadas despertas do sono. As virgens insensatas precisavam aumentar sua capacidade de receber o Espírito Santo na vida. Quando nos humilhamos, morremos para o eu, oramos com altruísmo, estudamos a palavra de Deus e a comunicamos aos outros por meio de palavras e atos de amor. Aumentamos nossa capacidade para receber a plenitude do Espírito Santo no poder da chuva serôdia, certo? É outra coisa que eu preciso que você estude, tá? Chuva serôdia e chuva temporânea. Contudo, é possível estudar a Bíblia por horas e mesmo assim continuar sendo uma pessoa egoísta. Poderíamos orar pelo revivamento e pela chuva serôdia, mas de modo egoísta, desejamos apenas para nós. O reavivamento sempre leva a uma preocupação altruísta pelos outros. Quando recebemos a plenitude do Espírito Santo, seremos reformados e transformados em discípulos fervorosos, concentrados na missão e também no serviço. Precisamos de reavivamento e reforma em nossas orações e no estudo da Bíblia, lembrar também do ano bíblico, ok? E na ênfase em pedir o Espírito Santo na abundância de chuva serôdia. Mas, como igreja, agora no coletivo, certo? Precisamos também do reavivamento e reforma em nossas atitudes e métodos. Precisamos de espiritualidade, de mudança em nossa atitude, em nossos atos, para com aqueles que são pequeninos. Pequeninos não só crianças, pequeninos socialmente, pequeninos necessitados, pequeninos dentro da sua igreja, muitas vezes precisando também ouvir mais um pouco da palavra de Deus. Tudo isso será enfatizado na lição deste trimestre. É enfatizado, não será, desculpa. E tudo isso é enfatizado, como a gente já vem falando, certo? Então, esse pessoal foi o estudo de hoje. Falamos um pouco então aqui de novo sobre como temos que nos comportar, como temos que viver e sobre algumas cautelas que Pedro alerta que a gente precisa ter, ok? Bem, o ano bíblico de hoje, que eu sempre recomendo que você tente fazer essa leitura diária da Bíblia, é o livro de Joel, ok? Então o livro de Joel não é lá um livro muito grande, então ler todo o livro de Joel hoje, ok? Bem, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixe seu joinha aí no vídeo, por favor, ajuda muito na divulgação. Se você puder compartilhar também, nota 10, eu agradeço demais mesmo. E se inscreve no canal se não tiver inscrito, ok? Eu te espero amanhã, um grande abraço e tchau, tchau.